Se você está estudando, pretende estudar sobre o existencialismo, já deve ter visto que é uma vertente de filosofia um pouco difícil, um pouco complexa, porque ela contraria e contrapõe vários conceitos das filosofias anteriores. É uma filosofia contemporânea, dentro da história da filosofia ela é bem recente, então muitas vezes fica difícil de entender. Nesse vídeo eu vou indicar algumas leituras sobre o existencialismo, tanto para quem está introduzindo, quanto para quem já tem um certo conhecimento e quer aprofundar um pouco mais. Bom, o primeiro livro que eu indico é esse livro aqui, O que é Existencialismo, do João da Penha, que faz parte da coleção Primeiros Passos. Bom, a coleção Primeiros Passos nem precisa falar, tem livros excelentes, né, sobre vários temas e todos num caráter introdutório, numa linguagem acessível, fácil de entender, e esse livro não é diferente. Esse livro aqui ele vai falar um pouco sobre os antecedentes do existencialismo, vai falar de alguns filósofos, vai falar um pouco do Kierkegaard, vai falar um pouco do Heidegger e vai falar um pouco do Sartre. Ele começa o livro dando uma contextualização histórica lá do período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, fala um pouco do conceito de existência, né, a relação com a visão do existencialismo na filosofia, e é uma ótima introdução ao pensamento existencialista, para quem quer começar a estudar sobre o existencialismo. Legal? Bom, outro livro ainda num caráter um tanto introdutório, mas já um pouco aprofundado, é esse aqui, Jean-Paul Sartre, O Existencialismo é o Humanismo. Né? Esse livro aqui ele é resultado de uma palestra que o Sartre proferiu alguns anos depois de publicar O Ser e o Nada, que é considerado o principal tratado existencialista, né? E aqui nesse livro ele está se defendendo de algumas críticas de algumas pessoas que estavam, alguns grupos de pessoas questionando o existencialismo. Então é uma palestra que foi convertida num livro e de modo que tem uma linguagem bem acessível, não é um livro denso no sentido filosófico, não é parecido com O Ser e o Nada, ele é bem mais fácil, a linguagem do livro é mais fácil de compreender. E nesse livro ele coloca alguns dos princípios da filosofia existencialista, então ajuda muito a gente ter uma introdução diretamente do Sartre, que é o filósofo maior representante do existencialismo. Bom, um outro aqui, para quem quer conhecer um pouquinho mais, é o Existencialismo, do Paul Fouquier. Esse filósofo francês ele vai fazer uma distinção entre o essencialismo e o existencialismo. Ele começa o livro fazendo essa distinção para demarcar qual o território do existencialismo em contraposição à visão essencialista de ser humano. E ele vai falar um pouco também sobre a diferença entre o existencialismo ateu e o existencialismo cristão. É um livro um pouco mais filosófico, ele vai falar de alguns autores como Merleau-Ponty, como Sartre, Albert Camus, e vai dar uma aprofundada um pouco mais na temática. Agora um livro mais um pouco dedicado, denso, assim, não chega a ser denso porque a linguagem dele é muito agradável, eu acho ele muito didático até, é o livro Existencialismo, do Jack Reynolds, da coleção da editora Vozes, coleção Pensamento Moderno, que é uma coleção recente até da editora Vozes, tem outros livros muito bons, como Nietzscheanismo, Hegelianismo, então tem outras obras interessantes dessa coleção, mas essa aqui em específico ela é muito interessante porque ela dá uma pincelada muito boa sobre o existencialismo, ela vai falar sobre o Sartre, fala sobre Heidegger, fala sobre Simone de Beauvoir, fala sobre Merleau-Ponty, então dá uma introduzida e uma fechada muito boa no existencialismo. É um livro um pouco mais extenso comparado com os outros, mas ele tem ótimos capítulos e descreve muito bem o pensamento existencialista, apontando os seus principais representantes na filosofia. Legal? Bom, e para quem não gosta muito de livro de teor mais filosófico, segue essa indicação aqui, o livro No Café Existencialista, da Sarah Backwell. É um livro um pouco maior também, de todos os outros, só que ele é um livro que ele é como se fosse um romance, ele é escrito como se fosse uma história que vai acontecendo, ele vai contando o histórico do existencialismo e da fenomenologia. Então ele começa desde lá de trás, com o Russell, vai passando pelo Heidegger, ele fala da Simone de Beauvoir também, do Merleau-Ponty, do Karl Jaspers, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, e ele vai contando algumas histórias. A autora ela mistura a filosofia com a história que foi acontecendo, tornando o livro muito interessante,
muito intrigante. É um livro gostoso de ler, é um livro que você vai lendo assim e vai seguindo. Dá umas paradas, às vezes talvez na parte mais filosófica, mas é muito agradável a leitura, muito bem escrito. E, para quem quer entender bem mesmo o existencialismo, eu sugiro dar uma estudada também sobre a filosofia, para entender qual a posição e o momento do existencialismo dentro da história da filosofia. Tem vários livros ótimos sobre a história da filosofia, mas eu vou indicar esse aqui, do Danilo Marcondes, que é Iniciação à História da Filosofia. É um livro fácil de ler, ele é um livro agradável, ele sempre contextualiza a época do pensamento, ele começa falando da época, como que era o contexto histórico, e fala do pensamento filosófico. Ele começa lá desde os pré-socráticos, né, e vai até o Wittgenstein, que é bem contemporâneo. Então ele passa sobre várias tendências de filosofia, e nesse livro dá para entender muito bem qual que é a diferença do existencialismo para as outras vertentes filosóficas anteriores. Ajuda muito a entender sobre a filosofia existencialista. Legal? Para entender mais, só pegando os autores mesmo, pegando Kierkegaard, pegando Heidegger, pegando Sartre, para ler no direto, mas aí é mais difícil, é muito interessante ter uma introdução. Espero que tenha sido útil esse vídeo, e para conhecer mais conteúdo sobre o existencialismo, pode se inscrever no canal ou acessar o www.existo.com. Aqui esse site é totalmente sobre existencialismo, sobre filosofia e sobre psicologia. Tá joia?